irmão Decinho, amém? Glória a Deus. Estenda nossas mãos aqui à frente. Eterno Deus, amado Pai, é o momento de nós ouvirmos a Tua doce palavra. Importa que nós diminuamos e o Senhor cresça. Importa, meu Pai querido, que nesse instante nós possamos ser sensível à Sua voz. Diante da Tua presença não vale a autojustificação, mas somente, meu Pai querido, a pedir e clamar a Tua misericórdia e clamar o arrependimento, meu Pai amado, sobre as nossas vidas. É o momento de nós ouvirmos a Tua palavra, que nosso coração, nossa mente esteja cativo ao Senhor, e que tenha o Senhor falar conosco. Sejamos agora, meu Pai querido, cativo ao Senhor Jesus. Seus anjos estejam ao nosso redor, que a Tua palavra fale conosco e entre no mais profundo da alma de cada um de nós. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Podemos assentarmos, glorificando o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela rica oportunidade. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Irmãos viram que tiveram alguns impedimentos aqui, mas tudo resolvido, né? Glória a Deus pela vida do Maurício também, que o Maurício faz de tudo, né? Você descobriu que o Maurício não faz ainda, né? É um mistério ainda, é para ser revelado que o Maurício não faz, né? Amém, glória a Deus, irmão. Antes da gente iniciar, eu vou pedir para os irmãos colocarem um vídeo. Como eu falei para os irmãos, já de costume utilizar vídeos. Então, graças ao Maurício também vamos conseguir colocar o vídeo. Não haveria vídeo hoje. Amém. Vou pedir para os irmãos que puderem vir mais para frente, né? Até para ficar mais próximo. Amém. Deixa eu só. Já está colocando, já. Amém. Se der para apagar a luz ali, senão que é bom nem mexer, irmão. É? Pode soltar, Deus. Eu não sei onde você está, Diabo, mas eu sei que pode me ouvir. Já brincou com a minha mente e já aproveitou o suficiente. Já chega! Agora acabou! Jesus é o Senhor dessa casa! E isso significa que não existe lugar para você aqui. Então pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui! Em nome de Jesus! Você não vai ter meu casamento! Não vai ter a minha filha! E com certeza não vai ter o meu homem! Agora essa casa está sob nova gestão! E isso significa que você está fora! Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Resumir esse vídeo numa palavra. Alguém poderia resumir esse vídeo numa palavra? Autoridade. A autoridade do pastor. Na primeira, o senhor matou também. Mas glória a Deus. É isso mesmo, autoridade. É o que eu queria falar hoje. Sobre a autoridade espiritual. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Reverência a palavra do Senhor. Nós vamos ler um texto. Isso que é comunhão. Isso é comunhão. Eu ia fazer um mistério, né? Mas isso é glória a Deus. João capítulo 14, versículo 12. João capítulo 14, versículo 12. Depois também nós vamos ler Atos capítulo 3, versículo 6. João 14, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Atos 3, 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Santo, Pai Bendito, nesta noite, Pai, ministraria a Tua palavra, Senhor, e peço agora a Tua autoridade, Senhor. Peço a Ti que através do Espírito Santo, Senhor, eu seja um empossado, meu Pai, de coragem
e de ousadia que provém do Senhor, meu Pai, para que nesta noite eu consiga transmitir a Tua palavra, meu Pai, e que essa palavra ela venha produzir fé, ela venha produzir libertação, ela venha produzir respostas às perguntas que cada um tem feito, Senhor, e que cada um saia daqui edificado, transformado, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos. Podemos aceitar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. E meus irmãos, Deus falou no meu coração para pregar sobre autoridade espiritual. Os irmãos viram um vídeo sobre autoridade. Uma mulher que tomou autoridade, tomou posse da sua casa. Ela tomou posse do seu lar. E a definição da palavra autoridade significa direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Ou também é um organismo, uma instituição ou uma pessoa que possui esses poderes. Por exemplo, um policial é uma autoridade, um juiz é uma autoridade. Também uma pessoa que detém muito conhecimento a respeito de um assunto. Por exemplo, ele é uma autoridade genética, ele domina o assunto da genética, então ele é conhecido como autoridade naquele assunto. Então, meus irmãos, a palavra autoridade ela é definida dessa forma. E no meio cristão, nós entendemos o que é autoridade. O que é autoridade espiritual? O que é ter autoridade? E como nós vamos, de alguma maneira, hoje eu quero passar para os irmãos, como adquirir essa autoridade. Porque às vezes nós falamos em nome de Jesus Cristo, e nós queremos que há uma mística, simplesmente nessa frase. Porque o nome de Jesus é interpretado, o nome de Jesus temos vários na Bíblia. Podemos falar o Jeová Jireh, o Deus da provisão, tem o El Sabanu, El Sabaoth, tem vários nomes. E por que Jesus Cristo tem essa mística de falar em nome de Jesus? E às vezes nós temos também um hábito que eu não digo tão feliz, e eu mesmo caio muitas vezes. Eu vou ali, eu vou em nome de Jesus. Usamos às vezes até em vão essa expressão em nome de Jesus. Se eu vou ali, não preciso falar que eu vou em nome de Jesus, eu vou lá. É até desnecessário. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos de como utilizar a autoridade espiritual. Porque nós somos regidos, meus irmãos, por um mundo espiritual. Regidos, tudo que acontece no mundo físico, ele primeiro acontece no mundo espiritual. Quantas vezes o pastor aqui falou que a igreja já está cheia no mundo espiritual? Nós oramos aqui nas quartas-feiras após os cultos dentro aqui do templo, já orando e profetizando pelos membros que hão de vir. Porque nós cremos que no mundo espiritual a igreja já ocorreu. No mundo espiritual a igreja já tem membros. Então nós oramos agora para quê, irmãos? Para que isso seja confirmado no mundo físico. Aleluia. Então há uma luta espiritual que acontece. Por que eu quero chamar a atenção dos irmãos a isso? Porque nós não temos compreensão do mundo espiritual. Ele existe, ele é real. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. A nossa maior dificuldade são contra as legiões do mal. Quando nós falamos as pessoas do mundo, a gente está até questionando, a gente fala pessoas do mundo, mas na verdade são pessoas como nós. São pessoas como nós. A diferença é que não estão dentro de uma igreja e não aceitaram o Senhor de Jesus Cristo. Mas como falar pessoas do mundo? Mas são pessoas que acabam sendo influenciadas por uma cultura que por trás sabemos que é um mundo espiritual regendo as atitudes. Nós vemos mesmo um bairro entregue às vezes à prostituição, à violência. Nós sabemos que há potestades que trabalham em cima da violência. Há potestades que trabalham, por exemplo, na agricultura, para que seja cultivada a maconha e que essa maconha seja utilizada como entorpecente. Há todo um contexto espiritual para que a tecnologia, em vez de ser benéfica para nós, venha roubar o nosso tempo, venha tomar o nosso tempo de adoração a Deus, que venha, em vez de trazer para nós um ganho de tempo, porque a tecnologia foi criada, meus irmãos. Uma coisa eu aprendi, o diabo não cria nada. O diabo ele só consegue perverter as coisas. O diabo não cria nada, ele só perverte. A tecnologia foi criada por Deus. Deus deu sabedoria aos homens para criar a tecnologia. Para quê, meus irmãos? Para que através de um WhatsApp você consiga mandar uma mensagem que vai edificar a vida de uma pessoa. Mas o diabo ele tenta, o diabo e as suas hostes espirituais, tenta te prender ao WhatsApp, te prender ao Facebook, de maneira desordenada, na qual você não tenha tempo de ter tempo para Deus, para orar, ter tempo para a família, de não ter tempo para vir à igreja. E por trás de tudo isso há um contexto espiritual. Às vezes a pessoa fala, você quer espiritualizar tudo? Sim. A maioria das coisas são espirituais, sim. Nós devemos estar atentos a isso. E nós vimos uma mulher aqui que ela entendeu. E às vezes demoramos para tomar posse disso. E eu preparando essa mensagem hoje, eu fui desafiado a isso. Porque minha mãe hoje estava muito nervosa com os problemas familiares. E ali Deus tocou no meu coração para me orar pela vida da minha mãe. Minha mãe estava bastante chateada, porque ela queria nem que eu orasse por ela. É raro minha mãe não deixar isso.
Mas minha mãe estava tão chateada que eu falei, mãe, vamos orar. Ela quer saber de orar, minha cunha está escrevendo. Eu falei, mãe, vamos aqui, vamos orar. Vamos orar, eu quero declarar a paz na vida do Senhor. E ali eu orei, ali na autoridade do Senhor, eu declarei a paz na vida da minha mãe. E ali eu fui confrontado a isso, porque eu estava preparando o sermão, eu vi o estado que a minha mãe desligou o telefone e ficou. Eu falei, vou parar para ir lá conversar com ela. E tomar posse dessa autoridade que nos é dada. E eu li aqui um texto, meus irmãos, e nós falamos um pouco na escola bíblica, que Jesus, ele antes de ascender aos céus, ele deixou uma promessa, um desafio para nós, que nós faríamos obras maiores do que ele fez. E as obras de Jesus Cristo, meus irmãos, foram curas, foram libertações. E às vezes nós olhamos para a figura de Jesus Cristo, nós vemos como algo inalcançável, algo inatingível, mas Jesus Cristo nos desafiou a fazer obras maiores que ele. Eu li aqui Atos 3:6, que Pedro, ele é indagado ali à porta do templo, ele falou, não tenho nada, mas o que eu tenho? Eu tenho a presença do meu Senhor, e em nome de Jesus eu declaro um milagre na tua vida. Aleluia! Ele tomou posse da autoridade. Mas aí, irmãos, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos não é simplesmente em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Não é assim que funciona. O Paulo está aqui, um dia comentando comigo que numa libertação, ele foi orar, e ali o demônio tomou posse da vida da pessoa, e olhou e falou, eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Muitos iam falar, meu Deus, o demônio me conhece. Senhor, meu Deus, mas nós devemos ser conhecidos no mundo espiritual. Nós devemos ser conhecidos no mundo espiritual. Nós devemos chegar num lugar, antes de a gente entrar numa casa, devemos saber, está entrando um servo de Deus, está entrando uma serva de Deus, está entrando um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Nós devemos ser conhecidos no mundo espiritual, ter autoridade sobre os demônios. E como eu falo, falar em nome de Jesus Cristo não quer dizer que você anda com Jesus Cristo. Uma vez eu já aprendi sobre isso, senão você se torna um estelionatário espiritual. O que é estelionatário espiritual? Estelionatário é alguém que usa o nome de alguém que não conhece, não é? Então, se você utilizar o nome de Jesus Cristo, você não percebe, você é um estelionatário espiritual. Aí você corre o risco de apanhar do demônio e ficar envergonhado. Corre-se um grande risco. E quando eu falo para o demônio, não é para assustar os irmãos, quando eu tiver um demônio eu não vou. Na libertação eu não vou. Aonde tem que ter uma pessoa possessa ali, eu não vou, não. O desafio é justamente ao contrário. Você tomar posse dessa autoridade espiritual. Não estou falando de uma autoridade simplesmente de uma declaração da palavra física, de falar em nome de Jesus Cristo. Quando se fala em nome de Jesus Cristo, precisa ser algo espiritual. Precisa ser algo espiritual. E Jesus Cristo, ele nos deu um propósito para essa autoridade. Às vezes nós vemos manifestações espirituais, não é só para mostrar eu sou mais espiritual, olha, quando eu oro o demônio vai embora. Não. Foi nos dada uma missão, e por isso foi nos dada essa autoridade, essa capacitação. Marcos 16:15 diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 15:16. E logo depois do 17 e 18 ele diz, e esses sinais, em Marcos 16, 17 e 18 ele diz, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Glória. Então houve uma promessa, um desafio de pregar o evangelho. Nós vamos pregar, nós vamos batizar em nome de Jesus Cristo, e nós seremos capacitados em nome de Jesus para nós orarmos, curarmos enfermos, orarmos, expulsarmos demônios. Nós orarmos sobre uma vida de uma pessoa, e essa pessoa precisa trazer a paz na vida dela. Aqui todo domingo o pastor ora e declara a paz sobre a vida de cada um. Faz isso? Receba a paz de Deus agora. Nós recebemos por uma autoridade. Pela autoridade do nome de Jesus nós recebemos essa autoridade. Nos foi dado uma grande capacitação, meus irmãos. 2 Coríntios 5:18. Nós temos o ministério da reconciliação. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, meus irmãos. Glória a Deus. Você vai expulsar o demônio para quê? Eu vou deixar a pessoa liberta para quê? Para que essa pessoa se reconcilie com Deus. O demônio é o grande impedimento da vida da pessoa se achegar a Deus. O pastor falou aqui um pouco sobre a questão dos sonhos. Esses sonhos também da parte do inimigo. Esses sonhos que faz às vezes a pessoa sonhar com o pai falecido, a mãe falecida, para que a pessoa fique presa às vezes dessas vidas passadas. Sabe, sonhos que vêm tirar a paz da pessoa. Existe esse tipo de sonho, Satanás ele consegue entrar na mente da pessoa através disso. E ali prender a pessoa, e a pessoa fica refém disso, a pessoa acaba sendo possessa por isso. Então para nós
há um grande poder sobre as nossas mãos. Quando nós tomamos posse dessa autoridade, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Nós podemos reconciliar pessoas, aquela família que está com problemas, e quando você ora, quando você na autoridade do Senhor Jesus, você declara a paz, a união na sua casa. Essa mulher que ela fez, ela falou, você não vai levar minha família, não vai levar o meu marido, em nome de Jesus. E nós vimos que não foi, no que assistiu o filme, não foi simplesmente uma palavra, ela mudou a vida dela. Ela tomou uma atitude, não foi simplesmente uma fala no filme. Ela mudou totalmente o seu proceder, a sua atitude. E nós vimos, meus irmãos, e agora voltando a Jesus, que é o nosso exemplo, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, meus irmãos, em certo versículo, está aqui, né? Mateus 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Jesus, quando pregava, os escribas viam que era algo diferente quando ele falava de um assunto, que ele pregava com autoridade. O que é pregar com autoridade? Nós falamos aqui quando a pessoa ela é conhecedora do assunto. Então nós falamos, essa pessoa ela é autoridade nisso. E o crente cristão ele tem que ser autoridade no quê? Autoridade em Deus, em Cristo. Você tem que conhecer a Bíblia, irmão. O cristão tem que conhecer a Bíblia. Porque, meus irmãos, eu estou aqui. Mas vamos dar um exemplo de fora, por exemplo, o juiz. O juiz ele chega para mim e fala, Décio, agora eu consegui empossar você, me dar autoridade de juiz. Eu sou capaz de ser um juiz? Não, porque eu não tenho conhecimento. Eu não tenho. Então, para nós tomarmos posse dessa autoridade em nome de Jesus, nós precisamos conhecer Jesus. Aleluia! Para nós podermos pregar com autoridade, para podermos falar com propriedade sobre o assunto. E às vezes nós cobramos muito dos cristãos, porque eu mesmo, quando Deus começou a me levantar para pregar a palavra, eu ficava sempre tímido, com medo, ainda não que eu fique hoje, fico nervoso, claro. Mas, meus irmãos, eu sempre me remeto ao mesmo lembrança. Quando eu vou falar de futebol, quando eu vou falar de... Sei lá, irmãos, às vezes até de computador, eu falo com uma autoridade. Por que eu não falo de Deus dessa forma? Verdade. Por quê? Porque se eu também conheço o assunto, e se eu não conheço, devo conhecer também. Por quê? Essa mesma autoridade que nós temos para falar de outros assuntos, nós temos que ter para falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E quando nós tivemos essa propriedade, como falou, os escribas aqui se admiravam. Porque ali os fariseus falavam de Jesus, falavam da Torá, mas eles não falavam como quem conhecia, como que quem vivia. Mas Jesus falava com autoridade, é isso que fazia diferença. E o que vai fazer diferença quando eu e você falarmos em nome de Jesus, quando pregarmos em nome de Jesus, é o quanto nós conhecemos o nosso Deus, quando nós estamos ligados nele. É isso que vai fazer a diferença. E também muitos vão pensar, por que Jesus tinha essa autoridade? Simplesmente porque ele era Deus, ele conhecia Deus, porque era um só, porque é Espírito Santo, Deus e Jesus na mesma pessoa. Só que aí eu vou pegar o irmão no contrapé. Porque João 15, 4, ele diz, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus está dizendo, eu estou em vocês e vocês estão em mim. Deus está em nós. O ser humano ele pode negar a presença de Deus, mas nós temos a lei moral de Deus dentro de nós. Aleluia. Alguns chamam de sexto sentido, outros chamam de a voz da consciência, outros chamam do diabinho, anjinho no ombro, enfim. Mas nós temos uma lei moral que nos diz o que é certo e o que é errado, independente se você quer aceitar ou não. Sabe por quê? Porque Deus, quando nos fez com as próprias mãos, Ele soprou o fôlego da vida. Ele enxertou em mim e você parte dele. Você tem Deus dentro de você, você aceitando ou não. O ser humano tem Deus. Mas aí, Jesus faz um desafio para nós. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Mas nós conseguimos não estar em Deus. Quando nós não temos comunhão com Ele, quando nós não nos ligamos a Ele. A palavra de Deus nos fala que a nossa carne, ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, eles se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E às vezes nós temos um entendimento errado desse versículo, que o versículo é, nós vivemos uma constante batalha, e tem que ser sempre assim. Não, o nosso desafio é harmonizar, nos harmonizar com Deus. E esse versículo quer dizer que impede essa harmonia é a nossa carne. A nossa carne que impede que nós consigamos ser ligados, ser um só em Deus, ser um só em Jesus, para experimentarmos a verdadeira, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a carne que nos impede, é o nosso cansaço, a nossa negligência, os nossos desejos, os nossos maus desejos, tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos impede de nos ligarmos a Ele.
E meus irmãos, é uma promessa. Deixa eu trazer um versículo aqui, meus irmãos. Aqui está dizendo, ó, como aparece mesmo: se não estiver na videira, assim vós também, se não estiveres em mim. Nós só teremos fruto a partir do momento que nós estivermos ligados em Jesus, a videira verdadeira. Nós só teremos frutos assim. Meus irmãos, se eu pregar sem o Espírito Santo, se eu não pregar por Jesus, nada vai acontecer. Vai ser um discurso comum. Vai ser mais uma palavra que os irmãos vão fechar a Bíblia. Logo depois vai ter a confraternização, o curso de obreiro, enfim. Vai ser uma palavra comum. Se eu não estiver ligado em Jesus, É verdade. o que faz a diferença é a minha ligação com Deus. Aquele que prega, aquele que louva, o que faz a diferença é quanto você está ligado em Deus. Porque através disso vem uma autoridade. Uma autoridade. Porque os irmãos vão falar, porque é o pastor da igreja, ele vem aqui e ora. Meu irmão, não adianta você vir aqui orar e falar, em nome de Jesus eu declaro a paz. Mas se você não tem autoridade para isso, você tem o direito dessa autoridade. O direito foi dado a você. Mas para você ter o poder dessa autoridade, você precisa conquistar essa autoridade. Você precisa conquistar. Nós temos o direito. Nós temos, foi dado o direito. Jesus nos disse que nós faremos obras maiores. No nome dele nós expulsaremos demônios. Sim, nós temos esse direito. Mas para exercer esse direito, nós precisamos conquistá-lo. Precisamos conquistá-lo. Amém? Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus, irmãos? Glória a Deus, amém. Me ajuda aí, irmãos. Glória a Deus. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O desejo de Jesus é que eu e você sejamos um. Glória. Sejamos um. Uma das coisas, meus irmãos, que afeta a sua autoridade, meus irmãos, é a falta de união. É a falta de união. Porque, meus irmãos, Deus, ele conta com a unidade. Deus nos criou para sermos seres sociais. Ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. Ninguém consegue. Tanto que o maior castigo para um ser humano, mesmo ele preso, tem muitos assim que não se incomodam de ir para a cadeia, mas qual o maior sofrimento para quem está preso é ficar na solitária. Porque o ser humano não tem estrutura nem psicológica nem mental para ficar sozinho muito tempo. O ser humano, ele acaba se alienando do mundo, ele acaba se perdendo nas próprias ideias. Então o ser humano, ele não pode, o ser humano foi criado nessa dualidade. Tanto que Deus criou o homem, colocou Adão ali e viu que não era bom que o homem permanecesse só. O homem precisava de uma companhia, o homem não podia ficar só, ele precisava de ter uma companhia. Então, o desejo de Deus que haja essa unidade, que eu e você sejamos um só, e nós sejamos um no Pai. Glória. Esse é o desejo, a oração de Jesus pelos discípulos. Se eu quero uma unidade tal entre eles, que eles sejam um assim como nós somos, o Espírito Santo, Jesus, Deus. É isso que Deus deseja para nós. E meus irmãos, às vezes a questão de separação, e quando se fala muito de autoridade espiritual, eu sei porque, meus irmãos, eu não posso ser hipócrita aqui no altar, mas sempre que eu vou numa reunião de alguma coisa de libertação, eu faço uma reflexão, como eu estou diante de Deus. Eu falei, se eu tiver que expulsar um demônio hoje, como é que vai ser? O demônio vai ter alguma coisa para falar da minha vida? E se ele tiver alguma coisa para falar, às vezes ele tem, isso vai me acusar? Porque às vezes nós cometemos erros, né? Falamos o que não devemos, fazemos o que não devemos. Mas, meus irmãos, nós nos confessamos, e aquilo, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que ele é acusador. Ele sempre vai ter algo para te acusar. Mas enfim, não pode ter nada que você mesmo se acuse. Então, meus irmãos, você pecou, o diabo ele vai te acusar, mas o que cabe a você? Não pode haver um pecado sem arrependimento. Porque, meus irmãos, o que eu quero dar notícia para vocês hoje é que nada, a Bíblia nos fala que nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Nada, nada. Isso inclusive inclui o pecado. Porque o pecado, meus irmãos, Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que nenhum pecado fosse capaz de separar eu e você dele. A única coisa que consegue nos separar de Deus é esse pecado sem a confissão. É quando você não se confessa diante do Senhor. Eu estava lendo esses dias o Salmo 32, eu até quero compartilhar com os irmãos, não era no sermão, mas eu estou falando do coração, o Salmo 32. Nós tão bonito esse salmo, tem até um louvor sobre ele. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado ou feliz, em outras traduções, o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Glória a Deus. O que Davi está falando aqui? Bem-aventurado, feliz é o homem que Deus não imputa pecado sobre ele. Traz felicidade, traz alegria quando você se livra do pecado.
E isso te dá autoridade, porque, meus irmãos, se a gente fala de autoridade, o que tira a tua autoridade é você saber que você está em erro. Aqui temos pais e mães aqui. Muitas vezes você vai tentar chamar a atenção do seu filho, e o seu filho de repente vai ver alguma coisa que você fez de errado e vai querer falar disso. Uma vez meu filho tentou pegar uma outra pé assim, né? Que eu fui falar para ele sobre relacionamentos. Eu tive meu casamento, enfim, minha vida amorosa não foi muito correta aos olhos do Senhor. E aí eu fui conversar com meu filho, não, mas você, eu falei, peraí, para a conversa agora. Eu não estou falando de mim, eu estou falando que a palavra de Deus fala. Estou falando em nome de Jesus. Eu estou falando do que deve ser feito, não do que eu fiz. E eu ainda falei algo bem forte. Eu falei, filho, eu não quero que você seja igual a mim, eu quero que você seja melhor do que eu. Aonde eu errei, eu quero que você não erre, eu quero que você seja um sucesso. A minha luta é para que você não caia nos buracos que eu caí, que você tenha uma vida de sucesso. Não chore metade do que eu chorei. Você vai sorrir muito mais do que eu. Por quê? Porque às vezes, se você está em erro, você ali se sente ainda acusado por isso, você fala, não vai chamar a atenção do meu. Quem sou eu para falar do meu filho? Quem sou eu para falar dessa pessoa? Não é? Às vezes a pessoa fala, quem sou eu para falar? Quando falta para você a autoridade. Você precisa tomar posse dessa autoridade. E como que nós tomamos posse dessa autoridade? Nós falamos um pouco sobre isso, sobre a questão da palavra de Deus, meus irmãos. Salmo 119, versículo 160. A tua palavra é verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Eu vou ler rapidamente, não me dá tempo, tem muita coisa. 2 Timóteo 3,16, ela é divinamente inspirada. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E João 17,17, ela é verdadeira e santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus, irmãos. Por que ressaltar isso? Porque, meus irmãos, se você quer usar o poder da palavra, você quer ter autoridade, em nome de Jesus você orar, e ali a sua casa ser realmente liberta de todo e qualquer mal, você precisa crer na palavra, crer fielmente na palavra. E por que nós estamos falando disso? Eu encontro pessoas, quase que diariamente, pessoas que questionam algum texto da Bíblia, colocam em dúvida algum texto da Bíblia, não concordam com algum texto da Bíblia. E a Bíblia, meus irmãos, é a palavra de Deus, deve ser aceita como a palavra de Deus fiel e verdadeira. Se você não crê na palavra de Deus, como que você quer fazer e tomar posse da palavra? Como? Porque tudo foi criado pela palavra. Nós vamos ver no livro de Gênesis, tudo foi criado através da palavra. Mas não uma palavra comum, uma palavra espiritual. Uma palavra espiritual. Tudo foi criado através da palavra. Mas, meus irmãos, nós devemos crer que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, sem sombra de dúvida. Tem mulheres que não creem na parte que fala sobre a mulher submissa. Tem homens que já não gostam da parte que tem que ser o sacerdote da casa. Os filhos pouco se importam, honrar os pais e mães, como diz a palavra de Deus. E aí me diz, como um filho desobediente quer orar e expulsar o demônio em nome de Jesus. Como uma mulher que não crê que o texto que diz que a mulher deve ser submissa, vai lá em nome de Jesus. Aí meus irmãos vão falar, acontece. A pessoa vai, só que eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Deus usa a pessoa mesmo em pecado, mesmo uma pessoa desligando por graça em relação à pessoa. Mesma coisa, meus irmãos, poderia estar pecando aqui, meus irmãos, em falta com Deus. Deus ele vai olhar a necessidade de cada um. Deus vai passar por cima, às vezes, da minha incapacidade, às vezes da minha falta de compromisso para abençoar vocês. Nós vemos, às vezes, pessoas que teoricamente não têm uma vida com Deus, às vezes fazem coisas mesmo para todos verem erradas e continuam sendo instrumentos na mão de Deus, fazendo posse, às vezes, de uma autoridade, que você fala, é autoridade, Deus na verdade está sendo ali ministrado a graça. Porque Deus ele não negligencia, às vezes, uma mulher que está buscando a renovação do seu casamento, não negligencia, às vezes, um pai, uma mãe que está orando pela libertação do seu filho. Então não fica restrito, às vezes, à autoridade do líder. Não, Deus ele passa por cima para isso. Mas nós devemos tomar posse da autoridade. Não temos nenhuma acusação na nossa vida para você crer que, meus irmãos, é fato. Nós às vezes ficamos com medo. Eu desafio os irmãos. Às vezes quem fica doente e antes de ir para o hospital ora. É muito raro acontecer isso. Está doente, a primeira coisa é já sair correndo. E às vezes nós falamos, meus irmãos, não que nós não devemos levar para o médico, não devemos procurar os médicos. Mas, meus irmãos, nós servimos um Deus de milagre, um Deus de cura. Aleluia. Um Deus que cura, um Deus que transforma. E às vezes nós deixamos os milagres só nas folhas da Bíblia. Mas por quê? Porque não ocorre hoje? É porque nós não tomamos posse dessa autoridade. Nós não oramos realmente crendo que, olha, eu vou orar, e se Deus quiser, eu não preciso nem tirar o meu carro da garagem, meu filho vai estar curado em nome de Jesus.
Glória. Com fé. Aleluia. Porque dizer só em nome de Jesus, sem nem mesmo você não acredita na palavra. Eu não acredito, se você não acredita na palavra de Deus, você vai acreditar na sua palavra? Como é que você vai acreditar? Se você não crê na palavra de Deus, como é que você vai crer que você orando, seu filho vai ser curado? Meus irmãos, é impossível. Eu peço que cada um faça uma reflexão a respeito disso. Não tem como. Inclusive, no texto aqui de Tiago 5,14, sobre cura também, está que está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, serão perdoados. Que maravilha! Mas a oração da fé, Aleluia. a oração da fé, precisa ter fé. E hoje, meus, eu creio que vou falar muito sobre palavra, e a palavra produz fé em nós, produz fé, porque não adianta, meus irmãos, eu ler a palavra e não dar razão para ela. E não dar razão não é só falar, eu creio na palavra. Eu acho que é verdade porque eu não encontrei nenhum erro na palavra. É quando eu vivo essa palavra, é quando eu leio ela e dou razão à palavra. Eu comentei com os meus sobrinhos ontem a respeito da escola bíblica, nós falamos da questão de briga, né? Sobre agressões, e aí isso me indagou, eu falei, olha, a palavra de Deus fala que se você receber um tapa, você deve virar outra face. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz isso. Humanamente eu não posso falar que é diferente disso. Eu vou falar, não, você te dá um tapa, você dá um soco, você não vai apanhar, você não é bobo. A palavra de Deus diz isso. E eu tenho que crer que ela é fiel e tenho que tentar cumpri-la. Se eu não creio nisso, eu estou desmerecendo a palavra de Deus. É isso. Então, meus irmãos, vejam como às vezes Satanás é sagaz. Ele tenta tirar a nossa autoridade através da incredulidade. Porque quando você não crê, você não pratica, você não realiza. A fé, meus irmãos, é o fundamento do cristianismo, é a nossa fé, meus irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como que você vai orar se você não tem? O pastor sempre conta um relato aqui de uma irmã que expulsava demônio, né? E ela olhava para ver se o demônio tinha saído, né? Para conferir se o demônio tinha saído. Que situação! Imagina! A pessoa não crê no que ela mesma falou, não vai sair do demônio mesmo, porque não há fé naquilo que ela está dizendo. E voltando ao assunto, meus irmãos, não saiu, já me tiraram o assunto, a questão de não é somente o em nome de Jesus Cristo, uma conjugação verbal, em nome de Jesus Cristo, precisa haver fé, precisa haver você estar ligado em Jesus, no mesmo propósito, você precisa estar ligado com Ele, porque, meus irmãos, João 15,17, olha que declaração maravilhosa: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Que maravilhoso. E aí você fala, meu irmão, e aí eu quero fazer uma reflexão pessoal. Eu sei que todo mundo aqui, eu mesmo tenho problemas pessoais. Eu falo, você tem problemas que eu oro. Eu falo, o que não acontece? Por quê? O que explica? Porque eu acho que todo mundo aqui ora pelo seu problema. Ninguém, né? Eu falo, por que às vezes não acontece? E aqui está o segredo: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Temos que estar totalmente ligado com Deus, ligado. Porque, meus irmãos, quando nós estamos ligados com Deus, até aquilo que não está acontecendo é a vontade de Deus. Sabe? Quando Jesus ele fala para nós que nós não sabemos orar, que nós pedimos aquilo que não convém, sabe por quê? Porque quando nós estamos ligados com Deus, nossos desejos são os desejos de Deus. Você vai parar de orar pela sua vida, você vai começar a interceder pelo irmão. Você vai parar de olhar para o seu problema e olhar para o problema do irmão. O Espírito Santo vai te levar a se separar desse mundinho só seu. Você vai começar a ter a mesma vontade do Pai. E aí tudo que você orar vai ser, meu irmão, como o Espírito Santo, Deus de Jesus, vai estar ligado. Porque a vontade do Pai, quando você orar, Deus vai falar, maravilha, eu também quero isso, filho, está feito. Está feito. Mas a necessidade, meus irmãos, dessa concordância. As palavras de Jesus precisam estar em nós. Precisa estar realmente em nós, meus irmãos. Isso é necessário. Se coloquem de pé, irmãos. Glória. Glória a Deus. Eu creio que eu passei um pouco do horário, né? Glória a Deus. Mas hoje, glória a Deus. Estou atento ali. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tinha mais um pouco para falar, mas eu creio que o Espírito Santo falou no meu coração que poderia ser ministrado. Glória. Amém, irmãos? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu lhe peço, Pai Santo e Pai bendito, que através dessa singela palavra, Senhor, sob a autoridade espiritual, Senhor,
Que sejamos agora, meu Pai, empossados por Ti, Senhor. Sim, ó. Tira de nós toda incredulidade, Pai, toda falta de fé, Senhor. Que nos ajude, meu Pai, a tomar posse, meu Pai, dessa autoridade que foi dada a nós, meu Pai, o direito, Senhor. Que venhamos a orar, que venhamos a profetizar sobre a vida dos nossos filhos, sobre o nosso lar, meu Pai, e pela autoridade em Ti, Senhor. Se houver algum demônio, alguma potestade assolando o nosso lar, a nossa vida, que caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que não sejamos intimidados, meu Pai. Se há algo no nosso coração que tem tirado, meu Pai, essa coragem, essa ousadia, meu Pai, sonda o nosso coração hoje, Pai. Nos dê coragem, nos dê, Senhor, meu Deus, humildade de reconhecermos que não somos nada sem Ti, Senhor. Que sejamos tomados, empossados por Ti, Senhor. Que venhamos a crer, meu Pai, quando o nosso filho estiver doente, quando o nosso cônjuge estiver doente, nós venhamos a orar, Senhor, meu Deus, e cremos na cura, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por essa palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. As palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.